questão que a Bíblia nos ensina que chama-se já, mas ainda não. Repete comigo. Já, mas ainda não. Todo mundo. Já, mas ainda não. Tá. O que é já, mas ainda não? Jesus já levou sobre si todas as minhas dores. Ele já levou sobre si todas as minhas dores. Mas ainda não sou aquilo que hei de ser. Aí sim, só quando eu estiver no corpo glorificado junto do meu mestre. Mas eu não posso ter uma visão pessimista se eu sou daquele que me salvou. Então isso é importante, mas isso é legal, adorei poder falar sobre isso, apesar de não ser o tema central de hoje. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus 7. Mateus, eu queria uma água, por favor. Mateus 7. Mateus, capítulo 7. E nós vamos falar no versículo 13, tá? Mateus 7, versículo 13. E antes da gente começar, vocês podem baixar sua cabeça agora e pedir veementemente ao Espírito Santo para nos lembrar que estar na casa de Deus tem que ser rotineiro, contínuo, mas nunca pode ser uma rotina. Que estar na casa de Deus é algo que só quem sabe, quem foi nascido de novo, quem foi comprado pelo corpo e o sangue de Jesus, consegue entender o preço que foi pago por nossas vidas. Então, abaixe sua cabeça e pede ao Espírito Santo: Senhor, me lembra da importância de estar aqui agora. Me lembra da importância de estar aqui agora para te louvar, para te bendizer e para estar com os irmãos e também para receber de ti. É isso que viemos fazer. Senhor, que a tua palavra não volte vazia. Que a tua palavra não volte vazia. Que sejamos impactados não pela eloquência de quem está aqui em cima, mas pela tua poderosa, pela a espada que é a tua palavra, que corta, mas faz de novo. É assim que queremos sair dessa igreja hoje. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita. A estrada conduz, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga, é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Tomem cuidado com os falsos mestres, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos. E a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Amém? Amém. Essa é uma palavra onde Jesus está finalizando o famoso
e poderoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, depende da versão. E aqui, Jesus está terminando de fazer as suas considerações, e ele vem dizer que, olha, cuidado com os falsos mestres. Existem falsos mestres por aí, e eles vêm como se estivessem em pele de ovelhas. Primeiro vamos tentar entender essa analogia com ovelha. Por que o bom pastor e as suas ovelhas? Por que o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela uma ovelha? Por que ovelha? E por que o falso mestre tem que se disfarçar de ovelha? Por que ovelha? Aí está a primeira situação que a gente tem que entender. Ovelha é um bicho extremamente dócil. E dócil é uma boa palavra. Uma palavra meiga. Mas a gente poderia dizer dócil como bobinhos, facilmente enganados. Como assim? Estamos falando que uma ovelha, agora estou falando do animal ovelha, tá? O animal ovelha, ele é bobo. Pensa bem. Um cão pastor consegue manejar mais de 50 ovelhas. E daí, o que tem a ver com uma coisa com a outra? O que tem a ver? Um cão pastor consegue manejar mais de 50 ovelhas. 50 ovelhas baixam a cabeça para um cão pastor. Você consegue entender que a ovelha não consegue analisar que 50 é mais do que 1? 50 é mais do que 1 e ela não consegue manejar aquilo. E aquele cão pastor consegue conduzir aquele rebanho de ovelhas. Aí a gente tem que entender que a ovelha é facilmente conduzida. A depender, agora, se ela está sendo conduzida para o aprisco ou para o despenhadeiro. Olha como isso é forte. A ovelha é extremamente induzida, levada, mesmo ela sendo mais do que aquele cão pastor. E aí, tem, logicamente, o que leva para o aprisco, ou seja, o lugar de guarda, o lugar de deixar ela protegida, mas pode acontecer de ser uma outra situação e estar levando essas ovelhas para o abismo. E Jesus vem trazer aqui para a gente também algumas indicações de o que seria um falso mestre. O que seria um falso mestre? E aí ele vem fazendo, olha só. Ele começa lá no versículo 16. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de erva daninha? Ele está falando que eu vou conhecer um falso mestre pelo fruto. Eu conheço um falso mestre pelo fruto. E aí ele fala, olha, não tem árvore boa, só dá fruto bom, árvore má, só dá fruto mau. Não tem jeito. O que tem espinho dá espinho, e o que dá fruto dá fruto. Pronto, resolvido. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair na cilada de entrar naquela história. Se não pensa como eu, se não louva como eu, se não faz tudo como eu faço, tudo é falso. Tudo é falso. E aí, a gente pode buscar outros recursos para entender melhor a questão do falso mestre. Abre comigo agora, lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Abre comigo. Segunda carta de Pedro. E aqui a gente vai ler mais versículos. Olha só. Segunda carta de Pedro, no versículo 1. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas. Nossa, o falso mestre ensinará uma heresia destrutiva. Mas olha a palavra que ele tem antes. Ele ensinará astutamente. Ele ensina de maneira astuta, ele é inteligente, ele é eloquaz, ele é, nossa, como prega,
Nossa, olha, eu nunca tinha pensado naquilo. Incrível, muito bom. Olha, eu não tinha parado para pensar naquilo. Meu Deus, olha só, a porta do céu com a janela, a porta da janela. Olha isso. Continuando. E até negarão os mestres que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. O caminho da verdade será difamado. Ei, a igreja primitiva era chamada assim, ó, aqueles do caminho. Aqui, quando Pedro está falando o caminho da verdade, está falando a igreja, porque lá na era primitiva eles eram chamados, os primeiros cristãos, aqueles do caminho. Aqueles do caminho. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Vamos lá, agora lá no versículo 12. Versículo 12. Os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Não sabem sobre aqueles a quem insultam, e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam de suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam o desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição. E aí, Pedro está contando quem são os falsos mestres. Eu vou falar todas as características. Bora lá. Versículo agora 18. Continua. Com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção. Isso é muito forte. Prometer a liberdade e ser escravo da corrupção. Você sabia que o ser humano só vai ser livre? Livre. Essa liberdade que se fala lá fora, tá? A liberdade que fala assim: eu queria ser livre. Eu quero liberdade, livre. Eu quero ser livre. O ser humano só vai ser livre, absolutamente livre, quando ele chegar no inferno. Que isso, irmão? Nós vamos para o céu. Ei, estou falando daquela liberdade. Sabe aquela liberdade? Eu quero ser livre. Eu quero sexo, drogas, rock and roll. Sexo, drogas, eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. Só vai ser livre no inferno, porque ele não vai ter mais a presença de Deus tentando resgatá-lo. Aqui, a graça comum, junto com a graça redentora. No céu é lindo, é maravilhoso. Mas no inferno é a ausência de Deus. Isso é uma liberdade que eu tenho certeza que ninguém nunca pensou, mas é a única liberdade que é terrível. É terrível. E não é nada romântico ou romantizado, mas é algo que nós temos que pensar. Essa liberdade só vai acontecer lá. Bora, vamos lá. Pois cada um é escravo daquilo que o controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo sã. Nele se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Tá, aqui Pedro deu várias características do que seria um falso mestre. E aí,
ele falou aqui que o falso mestre, assim como o falso profeta. Então, ele faz um paralelo, que o falso mestre, assim como o falso profeta que teríamos antes. Você sabe a diferença do profeta para o sacerdote? E aí, de verdade, presta atenção aqui. Eu não estou falando do profeta que você conhece de hoje em dia, você vai falar no YouTube, estou falando da Bíblia. Qual é a diferença cabal entre o profeta e o sacerdote? Já parou para pensar isso? A diferença do profeta com o sacerdote? O profeta apresenta Deus para os homens. O sacerdote apresenta os homens para Deus. Explica isso melhor, irmão. Eu não entendi muito bem, não. O sacerdote, né? Lá em Levítico, pensa, Moisés subiu e tal. Ou senão, ou melhor ainda, somente o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos para poder oficiar a Deus. E todo o restante do povo ficava do lado de fora. E aí, se o sacerdote voltasse vivo, significa que Deus teria recebido aquela oferta. Então, o sacerdote ia lá no Santo Santo falar: o povo está ali. Então, ele era o intermediador. E o profeta? O profeta vem ao povo e diz: eis que te digo, escutem, povo de Israel. O Senhor teu Deus lhes disse. Então é Deus se apresentando ao povo. Por que eu estou falando disso nesse exato momento? Porque o falso mestre busca para si ser uma mistura de sacerdote com profeta. Ele é sacerdote quando ele diz: eu tive uma revelação especial. Deus, eu estava, isso ele me falou, e tal. Eu não estou falando que Deus não fala, tá? Olha, eu não estou dizendo que Deus não pode falar com as pessoas e falar, mas Deus fala conosco de maneira individual, edificando, me conduzindo, me exortando, me trazendo revelação. Não tem problema com isso. Agora, quando um só teve aqui para todos serem conduzidos, essa figura é o sacerdote, e essa figura não é necessária no tempo que nós vivemos, que é o tempo da graça. Por que ela não é necessária? Você está falando que o pastor não é necessário? O pastor não é o sacerdote. O sacerdote é o intermediador entre Deus e o povo, e nós não precisamos de intermediador, como está escrito em Hebreus 4, que diz que, olha, o véu foi rasgado e agora nós temos acesso ao Santo Santo. Agora nós podemos entrar e falar confiantemente com o Senhor. Então não há necessidade de um sacerdote me representando, me contando o que Deus falou para ele, somente para ele. Em contrapartida, o falso mestre busca para si também características do profeta. Aquela revelação, aquela situação, as situações mirabolantes, e nossa, e só eu faço, e tal, e tal. E é tão difícil falar disso, porque a gente vai falando, e talvez a sua mente vai começar a viajar. Então ali é, ali não é, ali é, e não é aqui o papel disso. A questão é, o falso mestre busca para si uma capa, uma armadura, se vestir de algo que ele não é, mas que remete para aquelas coisas que nós conhecemos, para dar uma autoridade que ele não tem. E isso é muito sério. Mas já que a gente está falando de características do falso mestre, eu vou parar um pouquinho com a questão do falso mestre e vamos falar aqui outra situação, que não é o falso mestre. Posso só perguntar uma coisa que a gente ouve sobre o falso profeta? É que eles não ensinam a verdadeira palavra, ou seja, assim, sobre a cruz, a salvação. Exato. Mas antes de falar o que ele não ensina, eu preciso falar para a gente não ficar com aquela história. Se não louva do jeito que eu louvo,
Se não prega do jeito que eu prego, se não faz do jeito que eu faço, então tudo é falso. E aí a gente começa a ficar sectário, sabe? Separado. Não, tudo lá é ruim, só aqui que é bom. Então você tem que tomar cuidado com isso. E como que nós podemos entender o que realmente eu posso entender que o outro irmão faz diferente de mim, mas ainda assim ali tem a presença do Senhor. Aí os apóstolos trouxeram uma solução para isso. Os apóstolos, nós temos é maravilhoso, lindo, que é justamente o credo apostólico, o credo dos apóstolos, o creio dos apóstolos. E eu vou falar com vocês sobre isso, e aí você fala, mas na igreja católica reza isso. Esse é o credo dos apóstolos, não é da igreja católica. Olha só, o que não é negociável? Se fugir daqui, aí você já tem disso, falso mestre. Se fugir disso aqui, falso mestre. Ó, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Tem que ser concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Por que os apóstolos precisavam declarar isso? Porque pessoas diziam que Jesus não morreu. Ele fugiu da cruz. Pessoas diziam que Jesus morreu, mas não ressuscitou. Essa era a heresia da época, e ainda existe. Então, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao reino dos mortos, ressuscitou 3 dias. Por que precisa falar que ressuscitou 3 dias? Porque lá dizia que não ressuscitou. Tem muitas que falavam. Então, aqui é inegociável. Inegociável. Se negar que Jesus ressuscitou, ali sim é falso mestre. Continuando. Subiu aos céus. Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele voltará. Se falar que não voltará, daí ali não é um mestre, ali é um falso mestre. De onde há de julgar os vivos e os mortos? Creio no Espírito Santo. Tem que fala que o Espírito Santo é uma força de luz, um poder que emana, uma energia. Ali não há verdade, indícios verdadeiros de falso mestre. De onde há de julgar os mortos? Creio no Espírito Santo, aqui na Igreja Católica, na Santa Igreja Católica. Mas quando se fala aqui na Santa Igreja Católica, está dizendo na igreja que para cuidar com isso, mas na igreja que é una, na igreja que é universal, católico significa universal. Então, na igreja que é una todos os cristãos da face da terra. E ele continua, na comunhão dos santos. Sabe o que é comunhão dos santos? É quando termina aqui o culto e vocês se reúnem. É quando vocês se reúnem em casa, numa festinha. Comunhão, estar juntos, ter comunhão. Na remissão dos pecados. Não é pela sua força, é Jesus que perdoa os seus pecados. Na ressurreição da carne, pode morrer que o mar terá que dar conta dos corpos e a carne será, nós teremos um corpo glorificado, mas não vai ser só a alminha pulando de nuvem em nuvem. Carne, corpo, matéria. Na vida eterna. Gente, eu gosto dele, eu acho Jesus lindo, maravilhoso, mas na boa, né? Morreu, acabou. Opa, tá errado, falso mestre, isso é inegociável. E tudo que foi dito aqui é inegociável. Se está fora disso aqui, não, aqui eu negocio. Mas alguma coisa que dá para entender de maneira diferente? Claro. Jesus voltará, isso é inegociável. Como que ele vai voltar? Vai ter antes dos anos, a igreja vai subir antes da tribulação. Isso você está falando então que a escatologia não é importante? Não estou falando que a escatologia é importante. A forma com que eu entendo a escatologia é que pode haver um irmão que entende de um jeito, um outro irmão que entende de outro, e mesmo assim continua sendo irmão, continua sendo crente verdadeiro em Jesus Cristo. Aqui, tranquilo. Nós, como que funciona a questão do oficiar o
culto. Não, o culto ele tem uma regra própria, que nós não podemos bater palma, e não, o louvor tem que ser. Não, isso beleza, cada um pode fazer, isso não tem problema. O que não se negocia é o que está aqui no Credo dos Apóstolos, é onde eu entendo quem é Jesus, quem é Deus, eu entendo quem é o Espírito Santo, eu entendo e falo. Esse é o meu Deus, essa é a fé aonde eu estou depositado. Quando você ficar um pouquinho, peraí, não é para pesar o credo, mas é para te lembrar, aqui está firmado a essência, a raiz do que é o cristianismo, tá? Beleza. Então nós falamos do que não é. Vamos falar agora do que é problema? Você vai abrir comigo agora, lá em 2ª carta a Timóteo. 2ª carta a Timóteo. E aí você vai abrir no capítulo 4, versículo 3. 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Aqui Paulo está falando a Timóteo que pessoas rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. E aí, gente, quando a gente fala de falso mestre, a gente tem de um lado e do outro. Por exemplo, você pode ter um falso ensino voltado para o legalismo. Nada pode. Tudo é proibido. Tudo. Se você fez isso, está errado. Absolutamente errado. E é um falso ensino. Irmão, me mostra na Bíblia aonde está escrito isso. Abre Tito comigo. Tito, primeira carta de Tito. Primeira carta de Tito. É a próxima carta. No capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão, ou seja, cumprir rituais. É preciso fazer calar, pois com seus ensinamentos falsos tem desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Mais algumas características de um falso mestre. E aí, lembra comigo? Falso mestre. É falso, mas é mestre. Isso é muito sério. É falso, mas é mestre. Isso significa dizer que sabe conduzir de uma forma que a ovelha às vezes cai. E sabe que o falso mestre se defende? Ele se defende. Ele usa um argumento, olha, um argumento assim que é um argumento da Bíblia, um argumento bíblico. O falso mestre diz: olha, irmão, que isso? Está falando isso de mim? Jamais. Aí ele não fala irmão, né? Ele só fala continua. De mim. Aí ele fala assim: ó, Mateus 7. Abre Mateus 7, então. Mateus 7. Lembra que o primeiro texto que já viu foi Mateus? Mateus 7. Nós abrimos em Mateus. Ó, Mateus 7. A gente leu
no versículo 13. Agora a gente vai ler a partir do 7, versículo 1. O que o falso mestre fala? Como assim você está falando que é isso? Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Porque vocês se preocupam com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho. Como pode dizer ao seu amigo, deixe-me ajudar a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver um tronco? Eu gosto dessa versão NVT, que costumamente a gente fala a trave do seu olho, né? A versão NVT fala do tronco em seu próprio olho. Hipócrita, primeiro livre esse tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Então o falso mestre defende, dizendo assim, mas você está me acusando disso. Ei, lembra que Jesus falou, ó, ei, não julgue. Esse é o argumento do falso mestre. Qual é o segundo argumento do falso mestre? Olha o meu número, olha a quantidade que tem em conhecimento, olha a quantidade de pessoas que eu estou levando, olha a quantidade de igrejas que eu tenho. Então ele se baseia e se defende com números e também com a passagem de não me julgue, porque olha, você não pode me julgar, porque Jesus falou para não me julgar. Enquanto o que está escrito em Mateus não tem nada a ver com não julgar o falso mestre. Até porque lá em Timóteo falou, repreenda-os. Agora, para ficar mais próximo do que você queria entender e analisar, abre comigo agora lá em Tessalonicenses. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses, tá? 2 Tessalonicenses, no versículo 9. 2 Tessalonicenses é uma carta que Paulo escreve, e ela é uma carta que tem características apocalípticas. Paulo está falando aos Tessalônicos, mas também traz alusões ao que há de vir, ao grande escatom, ou seja, de escatologia. Mas lá no versículo 9 tem algo muito sério. Você tem que lembrar disso todos os dias. Ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição. Para enganar quem? Os que estão caminhando para a destruição, pois se recusaram a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará. Gente, olha isso. Portanto, Deus fará que sejam enganados os falsos mestres? Não. Aqueles que estão seguindo o falso mestre. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Então, serão condenados. Quem? Os falsos mestres? Não. Aqueles que acreditam que estão seguindo aquelas mentiras. Então, serão condenados por ter prazer mal em vez de crer na verdade. Isso para mim me impacta tanto. Sabe o que me impacta? Porque a gente tem a graça muito cara para mim, né? Meu Deus, morrer por mim, um pecador. Mas às vezes a gente perde a conexão do que realmente é a graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Porque nós estamos vivendo o tempo da graça. E estamos vivendo o tempo da graça. Porém, aqui em 2 Tessalonicenses, diz que Deus fará que sejam enganados. E aí você pode falar assim, não, mas irmão, você tem que entender, isso aí depois que Jesus estiver voltado, pode ser, não tem problema, mas não é na graça mais, é fora da graça. E aí eu não tenho muita certeza sobre isso, sabe por quê? Porque lá em 2 Crônicas tem algo que é mais terrível ainda do que isso. Porque algumas pessoas podem ler isso e falar, não, meu Deus, um Deus amoroso, maravilhoso, fiel, vai fazer com que eles sejam enganados. Meu Deus é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é poderoso, mas aqui está dizendo que eles falaram que não é nada. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, abre em 2 Crônica comigo. 2 Crônica. Lá no capítulo 18, versículo 16.
Segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 16. Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. Aqui estava Acabe, o rei de Judá e o rei de Israel, combinando para sair contra a guerra. E aí tinha um monte de profeta lá, profetizando: vai, já ganhou, já venceu, já ganhou. Aí o rei falou assim: ó, vamos dizer assim, não tem mais nenhum profeta aí não, para Judá? Pô, tem um ali, mas ele só fala coisa ruim. Os que falam coisa boa está tudo aqui. Deixa só isso aqui. Não chama mais esse aí. Vamos tirar, né? E aí chama Micaías, Micaías fala: mas não fala a verdade. Micaías não faz isso, Micaías. Você vai morrer, fala a verdade, não fala o que o rei quer ouvir. E aí Micaías começa falando desse jeito. Aí ele fala assim: o rei de Israel disse a Josafá: não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins. Aí Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou. Quem perguntou? E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Remote, Gileade, e seja morto ali, o seu Deus e o meu Deus? Houve muitas sugestões, ele continuou falando, Micaías falando, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. Deus pergunta: de que maneira? Perguntou o Senhor, e o espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo? Vá e faça isso. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou a sua desgraça. Pesado isso, né? Pesado, muito pesado, muito pesado. Por quê? Porque aqui, conforme a gente leu Tito, Timóteo e Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e agora em Crônicas, aqui está dizendo que Deus não é o autor do mal, Ele não é o autor do mal, mas Ele entrega aos malvados aquilo que o coração dele está cheio. Deus não tem compromisso com o que é mal, Deus não foi quem criou o mal, mas Deus utiliza daquilo que o homem está cheio de toda maldade e corrupção e entrega aquilo que eles querem. Você quer seguir isso aqui? Como quer seguir? Ok? Toma. Para a sua versão, para a sua destruição. Vai lá, toma. Juízo de Deus sobre o povo. Então nós estamos aqui estudando: cuidado com o falso mestre, cuidado com o falso mestre. O falso mestre é assim, o falso mestre é assado. Mas nós estamos vendo aqui agora que o falso mestre é juízo de Deus sobre aqueles que estão lá, cheios de corrupção, que apenas encontram para si um ídolo. Não muda tudo? A gente começar uma pregação e falar: olha, cuidado com os falsos mestres, porque os falsos mestres, olha os falsos mestres. E agora a gente encontra na Bíblia algo que diz que cuidado com os falsos mestres, porém o falso mestre é juízo de Deus sobre o povo. E aí nós temos que tomar cuidado com essa parte aqui da palavra, ou dessa pregação, dessa palavra, pelo simples fato da gente não chegar a começar a pensar que, então, é mesmo, é juízo de Deus. Então deixa lá, ué. Eles merecem, merecem. Entra naquela história uma soberba espiritual. Soberba espiritual. Não, eu estou no caminho certo e eles querem ir lá. Besta, deixa eles. Deixa lá. Juiz de Deus. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa: assim como Jesus disse que existem
existe um campo onde tem joio e tem trigo, e que não dá para dividir agora, separar quem é joio de quem é trigo. Jesus está falando, dentro da igreja existe joio e trigo. Dentro da igreja existem pessoas que são salvas, que vão morar com Jesus, e pessoas que não são salvas, não vão para Jesus, que quando estiverem na frente de Jesus, afasta que eu não te conheço. Na igreja, assim como dentro da igreja tem pessoas que são salvas ou não salvas, seguindo falsos mestres, existem pessoas cheias do desejo carnal, de toda maldade, que encontraram um ídolo para seguir, mas também existe aquela ovelha no começo da nossa pregação aqui, que ela simplesmente foi levada por um lobo império de cordeiro, sem entender por que ela estava lá. O seu papel e o meu papel não é olhar. Está seguindo falso mestre, então é porque achou para você um ídolo. Está seguindo falso mestre porque está cheio de corrupção e maldade. Só é juízo de Deus hoje. Eu não tenho que dividir. Meu papel, o seu papel não é dividir quem é que está seguindo, que é bonzinho ou que é malzinho. Nós não temos essa capacidade. Assim como nós não temos essa capacidade na igreja, nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. Isso é para Cristo e é só para os últimos tempos, onde é a grande, onde Jesus vem para julgar. Mas o meu papel e o seu papel é pregar, é levar a boa nova do Evangelho para essa pessoa que foi enredada pelo falso mestre. Mas e se ele não for só enredado, se ele quer? Não é o meu papel ficar analisando ou ficar julgando. Eu tenho que levar a boa nova do Evangelho, porque o Evangelho são as boas novas de Cristo. Mas lembra que eu falei que o falso mestre pode levar para uma questão do legalismo? E o falso mestre também, ele pode levar para uma situação do oba-oba. Gente, Jesus morreu na cruz, ele pagou sobre si todos os nossos pecados. Já deu, tranquilo. Gente, vocês não conseguem entender que Jesus morreu na cruz por você. Pronto. Vamos embora, agora nós somos livres. Jesus, obrigado, beijo, vou viver minha vida, porque o Senhor me salvou, estou tranquilo. Quando o Senhor voltar, só lembra que eu moro na rua 26, lá no apartamento 12, mas o Senhor não esquece de mim, mas eu estou aqui, porque eu já volto, nós estamos juntos. Irmão, então você quer dizer para mim que a salvação não é de graça? A salvação, eu tenho que aceitar Jesus, eu vou ter que fazer isso, aquilo. Não. Aprende isso aqui, que isso, nossa, que absurdo da minha parte falar para eles aqui. Vocês estão numa igreja e tem um pastor que ensina de verdade, vocês não precisam aprender nada a feito. Nós estamos aqui para aprender juntos. Mas entenda uma coisa que eu vou falar para você. Eu não tenho a busca diária. Eu e você, nós não temos que ter uma busca diária de santificação, de dar bons frutos, para que sejamos salvos. Presta atenção. Eu e você, nós não fazemos as boas obras e buscamos a santificação para que sejamos salvos. Nós buscamos a santificação todos os dias. Nós buscamos dar bons frutos todos os dias, porque nós somos salvos. Isso é tão importante. Lembra do já, mas ainda não? Esse para quê e por que também tem que ficar gravado na sua mente, para você poder ensinar pessoas que estão sendo levadas por falsos mestres. Não é para quê, é por quê. E quem não entendeu que o que eu faço, que o que você faz, é porque ele morreu naquela cruz e me salvou, está com um entendimento que vai ficar lá, não, tem que fazer, e aí a graça não ficou total, a morte de Jesus não foi total e satisfatória. Mas aí o falso mestre pega esse meio campo que é complexo de se definir o porquê e para quê, e ele vem e fala assim: ei, nem porquê
nem para quê. Discutam aí as suas preposições em português e eu vou aqui viver a minha vida do jeito que eu quero, que está tudo claro. Porém, Jesus em Mateus 7, quando a gente começou a ler, falou para a gente olhar os frutos. E olha como Deus é maravilhoso e como a palavra de Deus ela se completa. Em Mateus 7, fala para a gente olhar os frutos, certo? Mas se você abrir João, Evangelho de João, abre comigo, não estava, mas abre comigo. Abre comigo em Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Então, em Mateus 7, ele fala: olha, você quer saber se tem falso mestre ou não? Você quer saber se está certo ou não? Olha os frutos. E agora em João 15, olha o que Jesus vai falar. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então, o falso mestre, eu analiso os frutos dele, que é por ele mesmo. E eu, como fui comprado por Cristo Jesus, os meus frutos vêm da seiva, vêm da maravilhosa, frondosa oliveira verdadeira que é Jesus. E se eu estou conectado com Ele, se eu permaneço nele, é impossível que eu dê frutos maus, porque o fruto que vem de mim não é de mim. O fruto que vem de mim é da videira verdadeira, da oliveira verdadeira, da videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Gente, isso é tão sério, porque agora eu consigo identificar o falso mestre e eu consigo identificar e saber que Cristo está em mim e o fruto que eu dou é através de Cristo Jesus. Agora, na boa também, não é que eu vou ficar quietinho e isso vai sair frutos para todo lado. Não, eu agi. Por quê? Porque eu já fui salvo. Olha para a posição, por que de novo? Porque eu já fui salvo. Tá bom. A gente aqui definiu como que é o falso mestre. A gente aqui já definiu o que não é falso mestre ou falsos ensinamentos. A gente já viu que na questão dos falsos mestres tem questão da gente dizer juízo de Deus proibiu. Nós entendemos também que nós não temos direito de julgar quem está lá seguindo, por quê? Por corrupção da carne, do seu coração malvado, porque nós temos que fazer o quê? Levar o evangelho verdadeiro. Nós entendemos também que existe o nosso mestre que leva o legalismo, nada pode, e se você não for do jeito que eu sou, você está no inferno. E também existe um falso mestre que leva para onde? Está tudo tranquilo, está resolvido, está pago, fica tranquilo, vai viver sua vida de boa, não precisa fazer mais nada. Depois Jesus já quer atender na sua casa, ele vai lá te buscar, ele não vai deixar você fora do ônibus chamado salvação. Tudo isso a gente já viu. Agora, isso que a gente está falando é para conhecimento. Nada se aplica, ou nada deveria se aplicar para quem está aqui hoje. É para conhecimento, é para a gente pregar para fora, é para conhecimento. Mas a palavra de Deus, uma pregação, ela não pode ser só ficar. Está escrito aqui, está escrito aqui. Tem que ter aplicação para a minha vida. Não pode ser conhecimento por conhecimento. Tem que ter devoção, tem que ter algo que gera transformação e que mexe comigo para a minha vida. Será que tem algo em relação a isso que fala comigo para hoje, com você para hoje? E tem. Vai em Hebreus 5. Hebreus capítulo 5. Hebreus
5. Lá no versículo 11. Aí o autor de Hebreus fala assim, Hebreus 5, versículo 11. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de se explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Aqui, o autor de Hebreus está falando assim, olha, ei, escuta o que eu vou falar aqui agora. Tem falsos mestres aí fora. Você vai continuar no raso, no leite espiritual, você vai ser levado por um lobo em pele de cordeiro. Cuidado. Não é que seu coração é maldoso, é malvado. É porque você é infantil, é uma criança na palavra de Deus. E aí, sem nenhuma pretensão de fazer louvar o pastor Diego, mas não precisa disso, mas aí vocês têm um diferencial. Vocês estão na igreja, vocês têm alimento sólido. Vocês estão numa igreja que traz para vocês o que é realmente de Deus, sem ser, não, só de mim, não, é Deus falando. Vocês entendem o que é uma igreja? Vocês conseguem entender a igreja? Igreja é aquilo que tem placa chamada igreja. Não. Igreja, para ser igreja, precisa ter 3 coisas. Para ser igreja, tem que ter 3 coisas. Lembra disso? Para ser igreja, precisa ter 3 coisas. Precisa ter aquilo que eu jogo para fora, aquilo que eu introjeto e aquilo que eu abraço. O que é isso? Igreja é feita de 3 coisas. É feita de adoração, louvor, entrega, devoção. Igreja é feita do que eu introjeto, da palavra verdadeira do Senhor. A palavra não é omitida, a palavra é pregada. A palavra não tem que ser aquela que afaga o meu ego, que fala bonitinho, que eu vou vencer, que eu vou ter uma vida de vitória. A palavra verdadeira é aquela que corta. A palavra tem dia que ela dói, ela me chama para estou errado, eu não posso mais seguir esse caminho. A palavra, se ela tem que ser assim, se ela só estiver te confortando, não tem uma igreja com a palavra verdadeira. E a igreja verdadeira tem um abraço, tem comunidade. Igreja precisa ter aquilo que eu jogo para fora, a minha angústia, o meu desespero, o meu amor, a minha gratidão. Tem que ter aquilo que eu trago para dentro, aquele alimento que seja aquele alimento. Eu não consigo sobreviver porque eu puder mal, eu preciso daquele alimento para a minha vida, que é a palavra verdadeira do Senhor. Mas também, o abraço que eu dou ao meu irmão, é o me importar com o meu irmão, é estar ali junto para orar com ele no momento mau, para sorrir com ele no momento feliz. Se não tem essas 3 características, ali tem um problema nesse momento. E vocês são igreja. Para encerrar, vamos falar em 2 de Pedro. 2 de Pedro. Você vai agora. Olha como que é a palavra. Eu não preciso ficar aqui falando, eu falando. A palavra fala. 2 de Pedro. Você vai lá no versículo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo
17. Aí Pedro fala assim: amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Leve isso em sua vida. Lembra de levar as boas novas para as pessoas, como falou lá em Hebreus 5. Sejamos aqueles que já estão ensinando a verdade. Amém? Você pode orar comigo? Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos pelo teu amor. Porque o Senhor nos alcançou. Senhor,